Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui na página 205, no pé da página, da biografia da Santa Gema Galgani, escrita pelo Padre Germano, passionista e diretor espiritual de Santa Gema. Nesse capítulo, o Padre Germano está falando sobre o anjo custódio de Santa Gema, como que ele era presente na vida dela, visível sensivelmente a ela. E eu vou voltar a um parágrafo anterior para a gente retomar a leitura, né? Contudo, a missão mais importante do anjo para com Gema era sobre os interesses de sua alma. Ele devia ser, nas mãos de Deus, um instrumento da sua santificação pelos árduos caminhos da virtude. Assim, enquanto por um lado a defendia, por outro servia-lhe de excelente mestre de perfeição cristã. Aproveitava-se de todos os ensejos para a ela dar conselhos, instruí-la e guiá-la com celestial sabedoria, o que a própria Gema nos transmitiu pelas comunicações que regularmente fazia a seu pai espiritual. Uma vez, para que ela não perdesse nenhuma sílaba, quis o santo anjo escrevesse alguns pontos, ditado por ele, e lhe ordenou que tomasse papel e pena e se assentasse à escrivaninha, enquanto ele, em pé diante dela, como a um menino na escola, junto à sua mestra, ia ditando. Então, o relatório de Santa Gema, né? Recorda-te, minha filha, que quem ama verdadeiramente Jesus fala pouco e suporta tudo. Ordeno-te, em nome de Jesus, que nunca des a tua opinião se não te perguntarem, e não sustentes o teu modo de pensar, mas cedas logo. Quando cometeres alguma falta, acusa-te sem esperar que outros te precedam. Obediência pontual ao confessor e a quem fizer suas vezes, sem nada replicares, e sinceridade com ambos. Lembra-te de guardar a tua vista, pensando que os olhos mortificados verão a beleza do céu. O santo anjo sabia usar de rigor com a sua discípula, corrigindo-a nos seus menores defeitos, sem desculpa. Sobre esse ponto, escrevendo-me ela um dia, disse-me: o meu anjo é um pouco severo, mas eu estimo que seja assim. Ultimamente, ele me tem repreendido 3 a 4 vezes por dia. Na verdade, às vezes parecia até deixar de ser justo. Gema continua: ontem, durante a refeição, levantei os olhos e vi meu anjo, que me observava com um olhar tão severo que me assustou. Disse-me: não tem vergonhas de cometer estas faltas em minha presença? Lançava-me olhares tão ameaçadores. Caí num pranto e suplicava meu Deus e a minha mãe celeste que eu tirasse dali, porque eu não podia resistir mais tempo a esse suplício. De quando em quando ele me repetia:
tenho vergonha de ti. Eu rezava para que ninguém o visse com aquele aspecto, porque se eu tivessem visto, ninguém mais se aproximaria de mim. Sofri um dia inteiro. Foi-me impossível recolher-me em um só instante. Não tinha coragem de lhe dizer uma palavra, vendo que sempre que levantava os olhos, ele continuava tão severo. Tinha vontade de lhe pedir perdão, mas quando ele está assim, irado, não há esperanças de que me perdoe. Ontem à noite não pude conciliar o sono. Enfim, pelas 2 da manhã, vi-o aproximar-se e colocar a mão sobre minha fronte, dizendo-me: dorme, má. E desapareceu. Não se podia. Então, esse é o relato de Santa Gema, né? Não se podia exprimir o fruto que Gema tirava deste angélico magistério, sempre sequiosa de perfeição. Estava sempre atenta às menores palavras que o anjo lhe dizia e cumpria com a melhor vontade as penitências que ele lhe impunha para conseguir agradar-lhe. Escreveu-me ela um dia: repugnava-me tanto a penitência que ele me impôs de comunicar certos segredos ao confessor, mas obedeci, meu pai. Fiz-me violência e fui muito cedo dizer-lhe tudo. E assim me venci. E o anjo ficou satisfeito, ficou tão satisfeito que se tornou amável comigo. Por essa grande caridade que via no seu anjo para com ela, Gema o amava muito e tinha constantemente o seu nome nos lábios, como no coração. Caro anjo, lhe dizia, como vos quero bem. Por quê? Perguntava ele. Porque me ensinais a ser boa, a conservar-me humilde e agradar a Jesus. Não é de admirar, pois, que um amor tão forte numa alma tão simples e ingênua produzisse uma familiaridade que poderá parecer, às vezes, até excessiva. Ao ouvi-la falar com seu querido anjo, julgar-se-ia que tratava como uma pessoa igual a si, discutindo vivamente para que ele cedesse a sua opinião. Eu mesmo asseguro que estranhei muito e a adverti de que não procedia bem, chamando-a de soberba, que em vez de tremer diante do espírito celeste, lhe falava com tanta familiaridade, até tratando-o por tu. E para experimentar a sua virtude, acabei proibindo que excedesse de certos limites que lhe marquei. Gema baixou a cabeça e humildemente respondeu: tem toda razão, meu pai. Eu me corrigirei. De hoje em diante tratarei sempre por vós ao anjo e lhe darei todas as demonstrações de reverência e me conservarei a 100 passos de distância quando o tornar a ver. E cumpriu a promessa. Enquanto mantive a proibição, embora quanto ao tratamento de tu, em vez de vós, ela por vezes trocava, mas se corrigia logo, até mesmo estando em êxtase. Na primeira visita do Santo Anjo, ela com toda franqueza o advertiu dessa mudança. Tenhamos paciência, querido anjo. O diretor não quer. E é preciso mudar de procedimento. Uma vez, sobrevindo-lhe algum escrúpulo, assim me escreveu: aquele bendito anjo me fez ficar inquieta, porque eu não queria falar-lhe, mas ele insistia muito. Afinal me disse: Deus te abençoe, ó alma confiada à minha guarda. Imagina, meu pai. Eu lhe respondi assim: ó santo anjo, ouvi,
não mancheis vossa mão comigo. Retirai-vos, ide procurar outras almas que saibam corresponder ao dom de Deus. Eu nada sei fazer. Enfim, fiz com que me compreendesse. Ele me perguntou: mas que temes? Desobedecer, respondi. Não receeis, retorquiu ele, que é teu diretor que me manda. Ela disse apenas: perdoe-me, meu anjo, não o posso ouvir. Algumas vezes, o anjo não lhe aparecia só, mas levava outros espíritos celestes para fazerem alegre companhia à sua angélica irmã. Isso aqui é muito interessante, essa informação, né? Que o padre Germano dá, né? Que havia outros anjos que o anjo custódio levava para ter com Santa Gema, né? Então ele continua aqui. Quando eu soube, pelo mesmo motivo dado, mostrei-lhe a minha reprovação, dizendo que era tempo de acabar com isso. Eis a sua resposta. Verdadeiramente, meu pai, eu não compreendo. Os outros, quando rezam, veem seu anjo. Porém, se eu vejo o meu, o Senhor me censura e se contraria. Assim, ontem, dia de sua festa, eu os despedi a todos. Então, os vários anjos, né? Mas o meu não quis retirar-se, nem aquele outro de que já lhe falei. Ora, que hei de fazer? Mas não se zangue mais. Serei boa e obedecerei, não se aflija. Essa é a carta ao diretor espiritual, né? Então, assim, não era só um anjo, né? Que tinha colóquios com Santa Gema. E, sobretudo, não era só um que ela via, né? E pelo que ela fala aqui, parece ter um outro que era mais, além do anjo do custódio, tinha um outro que era mais presente aqui, né? Porque nessa situação aqui, nem o anjo custódio, nem o outro quis se retirar, né? Acrescento ainda 2 aparições escolhidas entre outras muitas. E termino este capítulo. Descrição de Santa Gema, né? Eu estava de cama, sofrendo muito, quando senti subitamente apoderar-se de mim um grande recolhimento. Com as mãos postas e com todo o fervor do meu pobre coração, fiz um ato de contrição com viva dor de meus inumeráveis pecados. Meu espírito estava absorto nas ofensas feitas a Deus. Quando vi o anjo perto de mim, envergonhei-me de estar na sua presença. Ele, pelo contrário, me falou com muito agrado e disse: Jesus te quer muito bem. Ama-o deveras. Depois continuou: ama a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Saúdo-a muitas vezes. Ela aprecia muito as saudações e não cessa de retribuí-las a nós todos. Se não as percebes, é para experimentar tua fidelidade. Abençoou-me e desapareceu. Por essas aparições, pode o leitor apreciar a familiaridade de Gema com o anjo. Simples, natural, mas repassada de profunda humildade. Uma outra visão é muito semelhante às referidas, mas não a quero omitir. Então, vamos lá. A descrição de Santa Gema. Enquanto eu fazia as minhas orações da noite, o anjo da guarda aproximou-se de mim e, batendo-me no ombro, disse-me: Gema,
Como sentes tanto desgosto pelas orações? Como sentes tanto desgosto pelas orações? Não, respondi, não é desgosto. Há 2 dias que não me sinto bem. Ele acrescentou: cumpre com teus deveres, com aplicação, e verás como Jesus te amará ainda mais. Pedi-lhe então que fosse perguntar a Jesus se lhe dava licença de passar esta noite comigo. Ao anjo, né? Desapareceu logo. E tão logo recebeu a permissão de Jesus, voltou no mesmo instante. Oh, como se mostrou bom! Chegando a hora de partir, eu lhe pedi que se demorasse ainda mais, mas respondeu: convém que eu vá. Pois bem, lhe disse, saúde então a Jesus por mim. Lançou-me um último olhar e me disse: não quero que tenhas mais conversações com as criaturas. Quando quiseres falar, fala só com Jesus e com o teu anjo. Do mesmo feitio são quase todas as outras aparições de que Gema nos deixou a descrição, ou foram colhidas de sua boca estando em êxtase, donde se depreende quanto era agradável aos olhos de Deus esta Virgem para ser visitada, assistida e dirigida no caminho de santidade pelos espíritos angélicos. Contudo, nada temos que invejar nela, porque nós também recebemos do Pai Celeste um anjo para nos guardar. Se fôssemos como Gema, inocentes, puros, simples e humildes de coração, cheios de fé e santos desejos de perfeição, certamente eles nos teriam tanto amor como o anjo de Gema dedicava a ela. Tem um aspecto aqui interessante que é o seguinte: nós todos temos um anjo específico para nós, né? Nós não o vemos, obviamente, né? Mas ele está do nosso lado, nos protegendo da melhor forma que ele pode, né? E da melhor forma com que nós permitimos que ele nos comunique alguma coisa, né? O nosso santo anjo custódio, ele está sempre preocupado conosco. Então não é excessivo que a nossa devoção ao nosso anjo inclua, inclusive, perguntas que a gente possa fazer a ele, pedidos de auxílio, de entendimento, enfim, coisas que a gente tem dúvida, coisas ligadas à nossa fé, à nossa vida espiritual, obviamente, né? Não vamos perguntar ao anjo qualquer coisa. Mas a nossa devoção pode incluir muito bem uma espécie de tentativa de colóquio com o nosso anjo. Nas nossas dúvidas mais intensas da nossa vida espiritual, né? Então a gente pode usar esse capítulo, né, que nós acabamos de ler, para aumentar para desenvolver mais a nossa devoção, né, ao nosso santo anjo. Ou seja, nós podemos tratar o nosso anjo como um companheiro inseparável nosso, em todas as situações, né? Nos perigos, nas tentações, enfim.
em tudo mais, né? Recorrer ao nosso anjo, né? Mais frequentemente na nossa vida cotidiana, né? Repetir como se fosse uma jaculatória, né? Aquela oração ao anjo, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né? E ele vai responder de alguma forma, da forma como a gente tem a capacidade de entender, né? Pedindo proteção, pedindo tudo, né? Ao anjo. Isso nós podemos fazer tranquilamente, né? E com essa prática, né, nós certamente iremos aumentando a nossa, digamos assim, a nossa familiaridade com o nosso anjo, né? Capítulo 23. As graças. Dom de altíssima oração de que Gema foi favorecida. Por meio da oração, a alma se torna apta a elevar-se até Deus e ter uma vida toda espiritual, e nisso consiste a perfeição cristã. A oração tem diversos graus, assim como a perfeição. E a alma que conseguir percorrê-los todos chegará certamente à união íntima com o sumo bem. Os primeiros graus são os da meditação comum, onde consideramos as verdades eternas, aplicando-as a nós mesmos, a fim de excitar na vontade sentimentos e afetos correspondentes. Muitas almas param nestes primeiros graus, que são os propriamente ditos da vida ascética, e não passam daí. Outras, porém, mais favorecidas pelo céu, sobem da meditação à contemplação, que é parte da vida mística. Aqui tem uma nota dizendo assim: aqui o venerável Germano adota a divisão comum entre vida ascética e vida mística. Pode-se observar a grande influência do padre Scaramelli, influência sobre o padre Germano. Vida ascética e vida mística, né? É, pois, a contemplação uma ascensão sublime da alma para Deus, acompanhada de um ato da inteligência simples, afetuoso e repassado de admiração, da qual deriva para o contemplativo inefável consolação e doçura. Na meditação, para gozar a suavidade das verdades eternas, a alma deve agir por si mesma, fazendo uso às vezes, até com grande esforço, das suas três potências: memória, entendimento e vontade. Entendimento e vontade são as potências mais superiores, né? E a memória também, né? Então, na meditação, na meditação comum, né, que ele chama aqui, né? Na contemplação, pelo contrário, a alma só tem que admirar a beleza que com luzes extraordinárias Deus lhe revela e gozar desta ventura num quase êxtase. Então,
ela não se exercita mais, propriamente falando, em reflexões, aplicações ou raciocínio, porque fica absorta diante de tais maravilhas que a arrebatam. Em poucas palavras, dadas as devidas proporções, o contemplativo faz, com a luz da graça aqui na terra, o que com a luz da glória fazem os bem-aventurados no céu. Eu preciso dar essas noções para ser compreendido nesta matéria tão pouco conhecida. E sem mais demora, voltemos à nossa gema. O que ele está dando aqui é um resumo, né, do que se encontra em manuais da vida ascética e mística, nos escritos por exemplo, do padre Garrigou Lagrange, né? Mas, enfim, aquele compêndio de teologia ascética e mística, né, do padre Tanqueray, ele descreve muito minuciosamente, ao longo de todo o livro, né, todos esses níveis, né, de meditação. Agora, nós católicos, ele fala aqui, né, era preciso dar essas noções para ser compreendido nessa matéria tão pouco conhecida. Aqui, inclusive, tem uma nota, eu vou ler a nota, dizendo assim: é interessante notar que sobressai a própria doutrina mística do venerável padre Germano. Lembremos que ele foi exímio diretor espiritual de inúmeras almas místicas e sua direção foi bastante fecunda. Vejam-se os frutos surgidos em torno de Santa Gema. Né, no mosteiro passionista de Lucca. Foi diretor da Madre Josefa, fundadora do mosteiro, da Madre Madalena, posteriormente filha espiritual do servo de Deus Padre Juan Arintero. Ele era dominicano. Eu já falei sobre Arintero aqui. E da venerável Madre Gema de Jesus, posteriormente fundadora das Irmãs Santa Gema. Então, Padre Germano, como diretor espiritual, era um profundo conhecedor, né, da teologia ascética e mística, né? Hoje não mais, né? Hoje não mais. Essa parte não é mais estudada, né, pelos padres, né? Pelos padres normais, né, digamos assim. Mas nós católicos somos, assim, pouquíssimos instruídos nisso, né? Pouquíssimos instruídos nisso. Muito poucos de nós, né, jamais lemos ou jamais temos notícia da oração mental, né? Assim, e eu não estou falando dos católicos normais, formados por essa igreja modernista, não. Eu estou falando até entre nós católicos, digamos assim, mais ligados à missa tridentina, mais antenados para essa questão da crise da igreja, enfim, entre nós, né, que temos uma preocupação maior, né, mesmo entre nós, né, isso é muito pouco sabido, né. Por isso que eu sempre digo, eu sempre indico aqui para vocês
o compêndio de Teologia Ascética e Mística do Padre Tanqueray, que é um livro muito árduo de ler, né? Porque, primeiro, ele é muito grande, né? E dividido em várias partes, é difícil coordenar a leitura, né? Eu sei que o nosso querido padre Paulo Santos estava lendo esse livro, não sei se ele continua a ler e dar explicações. Parece que ele deu uma interrompida na leitura, né? Mas esse livro é muito importante, mesmo para nós lermos sem a devida, digamos assim, acompanhamento de alguém, né? Porque no prefácio desse livro, do Padre Tanqueray, ele faz uma observação muito interessante. Ele fala que ele está escrevendo aquele livro, né, também como uma forma de ajuda àqueles fiéis leigos que não têm acesso a um bom diretor espiritual. Ou seja, já na época dele, né, já havia uma escassez de bons diretores espirituais, né? Então esse livro é um livro, digamos assim, de leitura recomendável, né, para nós. Estou dizendo isso para vocês e para mim. Tá certo? Então, enfim, a oração mental é, digamos assim, o primeiro grau de oração da vida de oração, né? Assim, talvez o último grau que muitos de nós vamos conseguir na nossa vida. A oração mental, né? Mas nós não a praticamos, né? Nós não a praticamos. Nós não temos quem nos ensine isso, né? Nós não temos ninguém para nos ensinar a procurar, né? Tem algumas homilias no YouTube de alguns padres tradicionais sobre oração mental, obviamente, né? Mas, enfim, o único material que eu conheço, né, exceto o padre Garrigou Lagrange, que fala sobre isso, né, extensamente na obra dele, mas o único material, digamos, disponível em publicação, que eu acho que ela está em publicação ainda, é o compêndio de Teologia Ascética e Mística do Padre Tanqueray. Então, para quem quiser ler e entender esse aspecto da vida cristã, né, da teologia ascética, que é um grau superior à nossa vida normal de orações vocais, né? Quando a gente reza o terço, né, a gente está praticando a oração vocal, né? Se a gente reza o breviário, é oração vocal, né? Tudo isso é importantíssimo, nós não devemos abrir mão disso, né? Mas todos dizem o seguinte, que o grau acima deste é o da oração mental, né? Aqui nós devemos aceder. Esse grau ele está disponível para todo fiel católico leigo, né? Já a vida mística, essa aí já não quer dizer, essa aí pode ocorrer na nossa vida, pode não ocorrer, né? Então, bom, ele faz um resuminho aqui. Outro lugar que nós encontramos o material para isso, e nós já lemos aqui ao longo dessas leituras matinais, é no livro A Alma de Todo Apostolado, né, no último capítulo do livro, eu acho que é o capítulo 5º, né? E lá ele tem muitas sugestões sobre oração mental, que também é um outro material disponível para nós. Vocês podem
voltar lá a alma de todo apostolado, Dom Chutar, e também começar a praticar, né, essa oração mental. Bom, voltando ao livro, na página 210 que eu estou, no início dela, falaremos em primeiro lugar do seu espírito de oração em geral, e em seguida dos processos de sua alma pelos caminhos de meditação e da contemplação. Meditação é a oração vocal, e depois da contemplação, que é um nível superior, né? Vimos como desde seus mais tenros anos esta virgem se aplicou com assiduidade à oração, empregando todos os esforços para se dispor a receber sempre novos favores da graça neste caminho. Levada por irresistível instinto, quando menina, instava com sua mãe, com a sua santa mãe e com as mestras para que lhe ensinasse a rezar. E assim pôde compreender o valor da oração. Fugia da companhia da família para ficar só durante longas horas do dia, recolhida em seu quarto, rezando e trabalhando. O horror que desde então sempre sentiu por tudo o que lhe pudesse ocupar o espírito e o coração fora de Deus, ou mesmo distraí-la, por pouco que fosse, o absoluto desapego de todas as criaturas, a severa guarda dos sentidos, a delicadeza de consciência levada ao escrúpulo, a mortificação contínua das paixões e todas as raras virtudes em que se exercitava constantemente, tudo isso não tinha outro fim senão o de concorrer para a sua união mais íntima com Deus. Foram bem coroados seus primeiros esforços, conseguindo em breve a graça de ter seu olhar sempre fixo no Senhor, como a águia fita o sol sem ficar ofuscada. Ora, se o fim da oração consiste em estar sempre na presença de Deus e a Ele unido pela fé, convém reconhecer que desde o princípio a nossa gema possuía o dom da oração em alto grau. Para se absorver em Deus, ela não tinha necessidade de pôr-se em oração e esforçar-se em concentrar as potências de sua alma, como nos acontece. O Senhor lhe estava sempre presente em todo tempo e lugar, sem que coisa alguma pudesse distraí-la. Isso já é uma coisa já de alma escolhida, extraordinária, né? É, por certo, extraordinário este fato, considerando-se que a piedosa jovem, por mais que quisesse se afastar de assuntos estranhos, era, entretanto, exatíssima no cumprimento de todas as ocupações que lhe confiavam, executando-as com a máxima perfeição. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que essa concentração natural que ela tinha em Deus não a prejudicava de fazer as coisas materiais que normalmente ela tinha que fazer, né? Os serviços materiais, né? Porque muitas vezes nós pensamos que esse recolhimento interno do coração, né, que é uma expressão que é muito usada, né? A própria Santa Gema fala muito isso nas suas cartas, né? Essa expressão, recolhimento do coração, né? A gente pensa que uma pessoa que está com o coração recolhido em Deus, ela perde a comunicação com o exterior. Ela fica incapaz de fazer coisas, incapaz de trabalhar, incapaz de executar tarefas domésticas ou quaisquer que sejam, né? Não é.
Não é. Ela consegue fazer tudo exteriormente, né? Como Santa Gema, ou como os outros santos também, né? Essa concentração, esse recolhimento, ele não nos, ele não nos fecha os cinco sentidos, né? Ele não debilita o nosso intelecto, né? Ele não debilita a nossa vontade, nada disso. Uma vez só, e por um momento apenas, sei que ela se distraiu da atenção contínua na presença de Deus. E eis o fato raríssimo para ela, e aliás, considerado como uma grande desgraça. Escreveu-me assim: nesses dias passados, cometi uma grande falta, que não sei como Deus não me fulminou. Ó Jesus misericordioso! O padre Lourenço me mandou fazer uma conta. O padre Lourenço, que aqui tem uma nota explicando, né? Padre Lourenço Agrimonte, que na época morava na residência com a família Giannini. Então, ele estava na mesma casa, né? Da Santa Gema, né? Então, o padre Lourenço me mandou fazer uma conta. Empreguei nela talvez mais atenção do que era preciso e saí da presença de Deus. Então ela notou que ela se distanciou, né? Ela perdeu aquele recolhimento do coração, né? Mas foi apenas por um minuto, concentrando-me de novo, prontamente pedi perdão a Deus e Ele me perdoou. Quer dizer, ela sentiu inclusive que Deus a perdoou, né? Era suficiente observar esta admirável virgem, mesmo de relance, para perceber logo a sua profunda união com Deus, a majestade do seu semblante. Repito-me, mas não importa. A gravidade no seu porte, a moderação nas palavras, a sua angélica modéstia dos olhos e de toda a pessoa, realçada por um sorriso espontâneo que lhe pairava nos lábios, assegurava a todos que Gema vivia na presença de Deus e só com o corpo estava no mundo. Então, o Padre Germano dá aqui para nós, né, uma, digamos assim, uma noção de como esse recolhimento de Santa Gema podia transparecer fisicamente a quem a observasse atentamente, né? Então, são coisas exteriores, não é isso? Que ele podia observar, mas essas coisas exteriores são meio, enfim, há pessoas que podem ter essas características exteriores, né, sem a vida interior, né? É possível, digamos assim, imitar isso, né, exteriormente, sem, mas não todo o tempo, como Santa Gema, né? Uma pessoa consegue imitar essas coisas e às vezes até se enganar, né, por alguns instantes ou por um período de tempo. Mas se você observar a vida toda dessa pessoa, não é assim. Mas Santa Gema sempre era assim em qualquer situação, né? Esta atenção constante aos pensamentos celestes já se lhe tinha tornado tão natural que nenhum cansaço lhe produzia. Pelo contrário, era preciso grande violência para distraí-la. Não exagero. Refiro fatos de que fui testemunhas. Como, por exemplo, ele vai citar um fato aqui.
Achando-me um dia à mesa da casa daqueles senhores, benfeitores do meu instituto, reparei em Gema, que estava sentada diante de mim, toda recolhida. Com minha autoridade de pai espiritual, lhe disse que se distraísse, não sendo aquele nem o tempo, nem o lugar de fazer oração. Observei-a de novo e vi que empalidecia e todo o seu corpo tremia, mas continuava a comer, procurando disfarçar o que internamente sofria. Então ela estava tentando obedecer ao diretor e se distrair, estava apresentando esses sintomas, né? Terminando o jantar, chamei-a de parte e percebi que estava coberta de tão abundante suor que ele me olhava todas as vestes. Parecia que havia saído de um banho. Mas que é isso? Perguntei muito admirado. O senhor sabe, meu pai, respondeu-me com incomparável candura. Não me tirou Jesus durante a mesa? E posso eu ficar sem pensar nele? Então, aqui, enfim, o padre Germano, por uma ordem que ela estava tentando obedecer, ela estava tentando se distrair, ou seja, tentando sair daquele recolhimento, né? E ela estava sentindo esses sintomas, porque ela estava tentando se distrair. Para ela era o quê? Se afastar de Jesus, se afastar do recolhimento, né? E isso lhe causava comoções físicas, né? Intensas, inclusive. Tal o grau de habitual, né? Enfim, de aproximação que ela tinha com o Nosso Senhor, né? Permanente, né? Então, eu vou parar aqui a leitura, já estamos na hora, e na segunda, né? Se Deus permitir, nós continuamos aqui essa leitura, né? Então eu pergunto a você, nós estamos então na página 211, um pouco mais para o final da página, e retomaremos daqui, se for da vontade de Deus, no nosso próximo encontro. Eu pergunto se há alguma observação. Então eu só vou relembrar as sugestões que eu dei aqui, que são a de, talvez, para quem acompanhou, né, a leitura e os comentários do livro da Alma de Todo Apostolado, vocês tentarem fazer uma leitura da parte da oração mental, né? E também quem tiver, né, o livro do compêndio de Teologia Cética e Mística, dá uma olhada na página que ele fala de oração mental, né? Para vocês terem ideia do de que se trata isso, né? Porque é uma coisa absolutamente desconhecida para nós, né? Assim, então, é isso. Deus lhes pague pela paciência, pela presença aqui, né? Tenham todos um santo dia e um santo final de semana, né? Tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós.
São José de Cupertino, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.